Olá, seja bem-vindo ao programa de hoje. Neste Com a Palavra, você vai conhecer a história do Rodrigo. Ele perdeu uma das pernas em um acidente de carro quando tinha apenas 23 anos. Mas, apesar disso, e buscando estratégias para ter uma melhor qualidade de vida, mesmo com a nova deficiência, ele encontrou no vôlei sentado a motivação que precisava. Hoje ele faz parte da equipe joseense dessa modalidade e já conquistou vários títulos. Conheça agora um pouco mais sobre essa história. Com a palavra, o paratleta Rodrigo Ferreira Lima. Como era a sua vida antes do acidente? Bom, eu sempre fui um cara muito ativo, assim, né? Em época de escola, sempre pratiquei esporte, sempre gostei de estar conhecendo bastante gente também, né? Sempre gostei de passear bastante, né? Tinha uma vida, assim, muito ativa. Gostava de sair com meus amigos, conhecia bastante gente, praticava vários tipos de esporte, desde a época de escola, como fora depois de escola, assim, a gente tinha um time no prédio, né, principalmente de futebol, que acho que é o esporte que a maioria dos homens gostam, né, de praticar. E a gente disputava campeonatos, era bem ativa a minha vida. Como aconteceu o seu acidente? O meu acidente, ele aconteceu em 2006, né, o ano que eu já tinha 3 anos que estava trabalhando numa empresa, né, uma multinacional. E a gente trabalhava em horário de revezamento, então eu trabalhava 6x2, né, na época. A gente trabalhava final de semana, dia de semana, normal, né? E até que um dia, era num final de semana, num dia de sábado para domingo, tinha trabalhado, aí ia no sábado e ia trabalhar no domingo. Aí cheguei em casa, tal, descansei, à noite eu fui sair com meus amigos, né? Não tinha namorado, não tinha nada na época, né? Conhecia bastante gente e tal. Aí saí com meus amigos e tal, fiquei mais ou menos até umas 11 horas na casa de um amigo e tal. Aí tinha uma menina que eu conhecia, ela me ligou para ir para casa dela. Aí foi eu e meu amigo lá. Daí a gente foi lá, ficamos, né? Conversamos um pouco e tal. Aí acabou que eu dormi na casa dessa minha amiga. Aí no outro dia, quando eu tinha que trabalhar, acordei cedo para ir trabalhar, era na faixa de umas 6 horas da manhã. Aí estava indo trabalhar, peguei a avenida ali no Satélite, né? Avenida Cassiopeia. E quando eu estava passando no semáforo, um outro carro veio e colidiu com o meu carro, bateu bem na minha porta. Onde aconteceu o acidente foi bem grave, né? Um acidente, acho que o rapaz estava em alta velocidade e aconteceu que ele bateu no meu carro e eu voei para fora do meu carro. Aí desse jeito que eu bati, que eu voei para fora do carro, eu fiquei deitado no chão. Aí o meu carro mesmo veio e atropelou eu e foi arrastando eu mais ou menos assim, uma distância de uns 5 metros. Aí na frente tinha um poste, né? Aí nesse poste foi onde teve o prensamento, onde na hora já tive que fazer a amputação da perna, né? Aí eu me lembro que assim, eu não sentia dor nenhuma, tava consciente, fiquei acordado durante todo o tempo do acidente e não sentia dor nenhuma. Foi muito rápido, assim, os bombeiros já chegaram, né? Já vieram me recuperando, me tirando das ferragens do carro. Aí eles não conseguiam até colocar eu na maca, eu lembro dessa situação, porque eles não tinham como nem pegar eu e colocar na maca. Aí eu estava acordado e perguntei se queria que ajudasse, né? Que ele ia sentar na maca e tal. Aí eu lembro que o bombeiro falou, se você conseguir, pode me ajudar. Daí eu lembro que eu sentei no chão, me apoiei as mãos no chão, ele arrastou a maca por baixo e eu entrei dentro da ambulância. Aí isso eu estava indo no caminho do hospital, né? Daí a gente foi conversando, né? E aí ele falou, você está perdendo muito sangue, pode ser que tenha que fazer uma amputação da perna e tal. Daí eu falei assim, faz o que tem que fazer para eu ficar vivo, eu só quero ficar vivo, né? Não quero morrer agora, sou muito novo. Na época eu tinha 23 anos. Aí ele falou, não, fica tranquilo. Aí assinou o papel que tinha que assinar, entrei para dentro da ambulância e ali, aí eu lembro que eu dormi, aí quando eu acordei já estava no hospital, estava com aquele colar cervical, né? Aí fiquei meio preocupado, meio bem tenso por causa do colar e tal, né? Aí acordei, o médico já estava do meu lado, aí ele pediu para mim levantar meu pescoço, fazer o movimento. Aí eu fiz o movimento, né, não tinha problema nenhum na coluna. Daí ele conversou, o senhor sabe o que aconteceu e tal? Eu falei, sim, tive um acidente, acho que teve que perder a perna, amputação e tal. Daí ele falou, é só isso, como você conseguiu mexer a coluna, deu para ver que é só a perna, né? Então a gente pode dizer que dos males foi o menor, né, essa situação de amputação aí. Como foi a sua reação e a das pessoas logo após o acidente? Então, eu lembro até hoje, né, dessa situação assim, da minha mãe e do meu pai,
eles entrando no quarto do hospital, né, quando eu sofri um acidente. Eu lembro que eu estava bem tranquilo, assim, bem consciente, né, sabia de tudo que tinha acontecido e estava até tão estável. Mas quando minha mãe e meu pai entrou, foi conversando comigo, na hora foi um choque, né, porque eles choravam muito, né, muito emocionados, porque, como eu disse, eu era muito novo. Então, aquela reação ali em mim foi a primeira vez que eu chorei após o acidente. Até então, eu não tinha chorado, parecia que não tinha caído a ficha, né. Então, foi uma hora que me emocionou bastante, assim, meu pai conversando comigo, né, dizendo que não podia ter acontecido, porque eu era muito novo, por que não aconteceu com ele e tal. Mas passou. Aí, meus amigos também durante o hospital me ajudaram muito. Todos meus amigos iam lá visitar todos os dias, sempre tinha gente indo lá visitar eu. Acho que eu fiquei 45 dias internado, não teve um dia que não teve um amigo meu indo lá me visitar. Minha família, sempre o pessoal me ajudou. Na época eu era solteiro também, né? Não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Então era minha mãe que ficou comigo durante todos esses dias no hospital, minhas irmãs que iam dormir comigo, meu amigo um dia dormiu comigo, todos meus familiares em geral, né? Eles me deram muita força nessa época aí. Como foi a sua recuperação após o acidente? Então, isso aí, depois de 45 dias internados, né? Eu lembro que no começo, quando eu estava internado há uma semana, já tinha uma previsão de alta. Aí eu peguei uma febre, agora eu lembrei, tive uma infecção, né? Eu tive uma infecção hospitalar, no qual eu teve que fazer tipo uma abertura dos pontos onde estava minha perna. E isso aí ocasionou que eu fiquei muito mais do que o previsto, né? Que era uma semana, acabou que eu fiquei 45 dias internado. Fiz várias sessões de hiperbárica para eliminar todo tipo de bactéria que tinha, né? Aí passado isso, os 45 dias, eu fui para casa. Aí fui para casa, comecei a entrar com uma sessão de fisioterapia, né? O pessoal da fábrica do meu serviço sempre me ajudou, dizendo que ia me recuperar, me fornecer uma prótese, né? Alguma coisa para mim restabelecer a minha vida normal. E aí nesse período eu já comecei a estar em casa, a fazer fisioterapia, tive um fisioterapeuta muito bom que me ajudou bastante na parte tanto de fisicamente, né, quanto na psicológica também. Ele não deixava vamos dizer, me acomodar, né. Ele falava, ó, agora você tem duas escolhas, ou você vai ficar deitado na cama, reclamando, né, lamentando o resto da sua vida, a vida inteira, ou você levanta e continua, porque não tem nada além, né. Você vai conseguir fazer tudo que você fazia antes, porém com um pouco mais de dificuldade. Então ele me ajudou bastante nessa parte também, me deu bastante dica, bastante conselho, era um cara bem experiente. Meus amigos foram fundamental também. Aí eu consegui me recuperar. Tanto é que o meu acidente ele foi em outubro, quando foi em fevereiro, um ano e meio, mas depois de um ano e 4 meses, eu já estava voltando a trabalhar. Eu já tinha voltado a trabalhar, já estava começando a namorar, tinha uma menina que eu conheci, né? Conhecia já faz tempo, já conhecia desde pequeno, só que a gente nunca tinha se relacionado. Aí eu lembro depois do meu acidente acho mais ou menos uns 7 meses, eu comecei a sair com ela, né? Foi no casamento do irmão dela, a gente começou a namorar e tal. Aí ela me ajudou bastante nessa recuperação, porque depois que eu comecei a ficar com ela, acho que em 4 meses ela engravidou. Então a gente, né, começamos a levar mais a sério e tal, a gente ficou... Estamos juntos até hoje. Ela ajudou bem nessa recuperação aí. Como o vôlei sentado entrou na sua vida? Então, aí eu comecei a praticar... Na verdade, meu acidente foi em 2006. Aí eu fiquei praticamente 10 anos sem fazer esporte nenhum. Não conhecia nenhum tipo de esporte para deficiente, não conhecia nenhum tipo de atividade física para pessoas portadoras de deficiência. Aí, em 2015, mais ou menos assim, o ano inteiro, eu comecei a conhecer pessoal do Instituto Atlas, né? Que eles mexem com paradesporto aqui em São José dos Campos. Aí eles me convidaram para fazer esporte, foi natação no começo. Aí eu sempre arrumava uma desculpa, falei que é muito longe, não dá, porque eu já estava trabalhando na época, né? E eu sempre trabalhei em horário administrativo. Então a minha rotina era bem corrida, assim, não tinha muito tempo, né? Era praticamente final de semana que eu tinha descansado. E por causa da prótese também, ela desgastava bastante, né? Então eu chegava em casa cansado, não tinha ânimo, não tinha vontade de praticar nenhum esporte. Quando foi em 2016, no final de 2015, início de 2016,
eu recebi outro convite do pessoal do Instituto Athlon para estar conhecendo uma nova modalidade que estaria sendo iniciada em São José, que foi o vôlei sentado. Aí eu me lembro bem que nessa época eu estava de férias no serviço, né? Eu falei, agora não tem desculpa, estou descansado, estou em casa, né? Não estou fazendo nada, eu vou lá para conhecer. Aí era perto de casa, né? Queria começar essa atividade do vôlei sentado. Aí eu falei, vou lá para conhecer. Foi amor à primeira vista. Cheguei e conheci o pessoal muito receptivo. Cheguei lá, tinha gente de São Paulo, tinha gente de Taubaté, tinha gente de várias outras cidades muito mais longe que a minha, né? E estavam praticando esporte. Quando comecei, assim, eu confesso que eu fiquei até com um pouco de vergonha, porque eu falava que não tinha tempo, não tinha ano, não tinha nada, né? E o pessoal vinha de tão longe, tão motivado. Aí quando eu comecei a fazer, eu não parei mais, foi amor realmente à primeira vista. Comecei a fazer o vôlei e trouxe muita coisa boa para mim na vida. Comecei a conhecer gente com deficiências diferentes da minha, entendeu? Várias situações com gente de outras cidades, outros estados até participando da modalidade, né? Conhecer a vida de cada um. Então o vôlei ele entrou de uma vez na minha vida e desde quando eu comecei, até hoje, não parei mais. Como é a rotina dos atletas da equipe de vôlei sentado de São José dos Campos? A equipe São José ela é formada por atletas até de outras cidades, né, bem próximas aqui da região. Tem gente de Jacaraí, Guararema, Igaratá, que vem fazer parte com a gente aqui. E acredito que a rotina de todos, a maioria, né, pelo menos, ela é igual à minha. É pessoal que trabalha jornada dupla, né, trabalha no horário comercial, e à noite vem para fazer o treinamento junto com a gente. A gente treina no segunda e quarta-feira, período noturno, das 19 às 21h30. Então é bem cansativo, mas a hora que a gente entra lá para treinar, o clima, né, da equipe ele é muito bom. A gente vem disputando vários campeonatos aí e o resultado ele tá vindo, então é muito bom o clima lá, né? A gente acaba meio que desafogando, né, desestressando um pouco do nosso dia a dia ali. Fale um pouco sobre os títulos já conquistados pela equipe joseense de vôlei sentado. Então, a equipe São José ela já disputou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, né? A primeira vez o Campeonato Brasileiro, a gente disputa o Campeonato da Série Prata, né, do Brasileiro. No primeiro ano a gente pegamos um 4º lugar, ano retrasado a gente ficamos em 3º lugar, e o ano passado a gente veio forte com uma meta de ser campeão para subir para a Série A. Infelizmente não veio, mas a gente ficou com um vice-campeonato. Ou seja, de degrau em degrau a gente está subindo, o trabalho está sendo bem feito, né? E eu digo brasileiro porque é um campeonato mais importante que a gente disputa no ano. Fora isso, a gente disputa campeonatos regionais, paulista. O ano passado a gente teve uma Supercopa de clubes, interclubes, onde a gente ficamos em 3º lugar, né, no campeonato, na Supercopa Interclubes, disputando com equipes aí que são nível de seleção brasileira. A gente pegou o primeiro lugar foi o time do SESI, uma equipe muito forte, né? Vamos dizer, a seleção brasileira inteira masculina ali, que é a base principal da seleção. E segundo lugar ficou as meninas também, né, que jogam no SESI, elas são 70% do time do SESI, é a seleção brasileira, é a base, né? E a gente ficamos em 3º lugar, ou seja, uma competição muito disputada, né? A gente teve equipe forte aí disputando e a gente conseguiu ficar em 3º. E olhando pelo lado nacional aí, né? Com essa Copa Interclubes, se a gente fosse considerar no agrupado aí, São José estaria entre as 5, 6 melhores equipes do Brasil. Quais são os maiores desafios que a equipe joseense de vôlei sentado enfrenta? Eu acho que sempre implica um pouco, né? Como eu disse, acho que essa rotina que a gente tem, né, de vida dupla, de trabalhar e depois tem que estar treinando, muitas vezes a gente chega cansado para treinar, né? A gente não consegue hoje viver só do esporte, né? Então isso aí ele complica, porque a gente sabe o quanto é interessante, quanto é importante fazer um preparo físico, uma academia, né, um reforço muscular, para depois da tarde a gente estar treinando. A gente não consegue fazer isso hoje, né? Todo mundo tem uma família para cuidar, tem seus compromissos, então é bem difícil. Acho que a falta de patrocínio, ela implica um pouco, né? Esse apoio que a gente tem, o pessoal está sempre procurando ajudar a gente, mas o pessoal está correndo atrás também do Instituto Athlon, mas a gente vê que essa falta de patrocínio, né?
a gente tem estrutura assim para treinar. A gente já mudamos de lugar agora, estamos treinando num lugar mais apropriado. A gente treinava num lugar que era bem aberto, então você não tinha como focar para ouvir as instruções do treinador e tal. Agora já melhorou bastante, a gente está treinando numa escola, é como se fosse só nosso lugar, entendeu? Então a gente consegue evoluir bastante aí. E vamos ver se esse ano a gente consegue buscar nosso objetivo aí, que é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Como tem sido sua atuação na equipe joseense de vôlei sentado? Eu estou na equipe desde 2016, né, como eu falei, final do ano, foi quando começou a jornada do vôlei paralímpico aqui em São José, vôlei sentado. O primeiro ano foi um ano bastante de conhecimento do esporte, porque, como eu disse, eu não conhecia nada do esporte paralímpico, muito menos do vôlei paralímpico. Então, contei com bastante ajuda do pessoal mais experiente, né, orientando a gente, e a gente evoluiu bastante. Hoje eu sou o capitão da equipe de São José, né, merecimento aí, a gente pode passar bastante experiência, conforme foi adquirido pelo tempo. Então a gente tem esse feeling, né, para passar para o pessoal dentro de quadra, calma, hora de ir mais aqui, hora de ir mais ali. Então a gente tem um trabalho bem forte ali, né, orientação técnica, conversando com outros atletas também, de poder tá se empenhando lá e junto dentro de quadra ali, né, tá buscando as vitórias. O vôlei é um esporte coletivo, né? Então, como eu disse, não adianta a gente ter um atleta de seleção ou dois, sendo que o resto do grupo não acompanha. Então a gente ajuda aí também nessa parte de estar dosando a cobrança dentro do treinamento, incentivando, motivando cada um, entendeu? Como você concilia sua vida familiar e profissional com a rotina de treinos? Então, falando um pouco da minha vida, né? Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. Então, tenho um bebê, no caso, né? Um neném de 1 ano. Então, a minha vida ela é bastante corrida, porque, como eu disse, eu trabalho no horário administrativo, né? Das 7 às 5 da tarde, para depois estar chegando para treinar das 7 às 9h30 da noite. Então, a rotina ela é bem corrida, né? Mas, graças a Deus, assim, minha família, minha esposa, né, minha filha também sempre foi muito incentivadora de eu estar praticando esse esporte, tá fazendo alguma coisa, né? Para melhorar a minha qualidade de vida e tal. Então, assim, a minha rotina ela é bastante corrida, não vou dizer que não é, não. Mas a gente consegue conciliar, assim, os finais de semana, tá aproveitando também com os familiares, levando essa vida social. Mas sempre que tem competição, a gente tá lá firme, né? É um prazer para a gente estar podendo disputar e competir, né, junto com o pessoal da nossa equipe. Qual é a sua mensagem de incentivo para pessoas portadoras de deficiência como você, que querem se tornar atletas? Então, falando um pouco da modalidade, né, do vôlei paralímpico, o vôlei sentado, ele é basicamente muito semelhante, né, ao vôlei convencional. Tem algumas diferenças no tamanho da quadra, né? A quadra, lógico, do vôlei sentado ela é um pouco menor, mas ela é de 10 metros por 6, né? Mas as regras elas são basicamente igual. Tem a parte de condução, a parte de 2 toques, né? São 6 jogadores dentro de quadra, conforme no convencional. A gente tem o líbero, tem o posto, tem central, levantador, igual o vôlei convencional. O que muda na regra, basicamente, é que toda vez que a gente está em contato com a bola, a gente tem que estar sentado no chão, tem que estar com o glúteo totalmente no chão. A gente não pode levantar para ter o contato com a bola. E uma outra diferença que tem é que no saque do vôlei convencional, ele tem que ser aberto, tem que ser livre. No vôlei sentado, a gente pode estar bloqueando o saque, entendeu? Então essa é a grande diferença aí do vôlei sentado para o vôlei convencional. É um esporte muito dinâmico, é muito rápido, né? Porque a gente está sentado, a bola está perto do chão, então a tendência da bola cair é muito maior. Então é um esporte muito rápido, muito dinâmico. E acho que o recado que eu deixo para o pessoal é buscar algum tipo de esporte, que a gente fala, se a gente vai ser um atleta ou não, isso é consequência, mas o que a gente tem que realmente estar fazendo, né, o deficiente físico, seja aquele que nasceu com a deficiência ou que adquiriu durante a vida, não está se escondendo, realmente ele tem que estar aparecendo, mostrando para a sociedade que ele é capaz, né? A gente não pode se fazer de coitado para nada, a gente tem absoluta condição de estar desempenhando aí, tanto na vida social quanto na vida esportiva.
Então o recado que eu deixo realmente é venham conhecer, procure, tem vários tipos de modalidades, né? Eu particularmente me adaptei muito bem ao vôlei, mas aqui em São José mesmo tem mais de 10 modalidades para deficiente físico que está praticando. Então venham conhecer, se esforcem, saiam de casa, procure o pessoal aí, que realmente, com certeza, vai ter algum benefício para você, né? Com o esporte, ele não subtrai nada, ele só agrega. Então, acho que esse é o grande recado. Vamos lá, vamos fazer parte, se não der para ser um grande atleta, vai ser uma grande pessoa na vida. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.